apareceu aqui ao vivo. Boa noite a todos, meu nome é Detetive Anderson e nós estamos aqui numa live. Eu vou passar algumas informações para vocês. Eu tenho um objetivo breve aqui de falar um pouco sobre a profissão de detetive particular para vocês, criar o hábito também de fazer uma live uma vez por semana pelo menos, para a gente poder passar informações para quem tem interesse na profissão de detetive particular, eventualmente para algum cliente que tem dúvidas sobre como funciona a profissão, como que pode contratar um profissional. E vou falar também um pouco sobre a nossa metodologia de serviço aqui na agência, como é que a gente trabalha, quais são os métodos, especificamente como que a gente costuma agir em campo. E vou também divulgar o nosso curso de detetive particular, que é do 0 aos 30 mil, cujo objetivo, evidentemente, além de formar bons detetives que trazem respostas e soluções para os clientes, é também alcançar o faturamento de até 30 mil reais mensais. Então, essa live especificamente, o tema que nós decidimos abordar é sobre a legalidade da profissão. Então, falar um pouco se a profissão de detetive particular é legalizada e tratar especificamente da Lei 13.432, que é a lei que dispõe sobre o exercício profissional, da profissão de detetive particular. Vou pontuar algumas questões relevantes que eu separei aqui para vocês em alguns tópicos. E evidentemente que no nosso curso a gente vai abordar isso de forma pontual, item por item da legislação, e dar alguns exemplos também específicos sobre a atuação do detetive particular e o impacto que a lei tem no dia a dia da profissão. Então, nosso objetivo aqui com essa live é basicamente esse, certo? Então, eu vou abrir aqui a lei, repetindo para quem não pegou aí de imediato, é a Lei 13.432, tá? Ela foi publicada em 11 de abril de 2017, quem assinou foi o presidente Michel Temer, e foi uma lei que, pelo menos no meu ponto de vista, teve um impacto muito positivo na profissão de detetive particular. Antigamente, nós detetives atuávamos com uma legislação muito antiga, se eu não me engano era de 1966. Se alguém tiver convicção da data da legislação anterior, pode deixar aqui informação na live também. Era uma lei que tratava sobre estabelecimentos comerciais ligados à investigação, levantamento de informações, etc. Mas não tratava especificamente sobre a questão do detetive particular. Então, essa legislação era utilizada para poder viabilizar o serviço. E também existia a questão da classificação brasileira de ocupações, que identificava também o profissional, etc. Mas essa lei, ela foi extremamente positiva porque ela reconheceu o detetive particular, de fato, e diferenciou ele de outras profissões correlatas, semelhantes, às vezes um investigador de polícia, por exemplo. Então, isso está especificado na lei. Foi especificado também algumas questões, como por exemplo, a atuação do detetive particular, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Foram especificados também algumas questões sobre o exercício, alguns comparativos sobre a profissão de um policial militar, por exemplo, ou diligências policiais, ações policiais, etc. Então, eu separei aqui alguns tópicos que eu vou ler na íntegra para vocês, a legislação, para a gente poder discutir um pouco aqui, passar essas informações de maneira mais pontual. E como eu disse, no nosso curso de detetive, vai ser especificado todos os itens para que vocês possam ter clareza plena sobre a legislação, tá bom? Bom, então, como eu disse, a primeira questão que foi relevante aqui foi a questão do artigo 2º, que identifica o profissional detetive. Então, ele é reconhecido e tem algumas especificações interessantes aqui, vejam só. Para os fins desta lei, considera-se detetive particular o profissional que, habitualmente, por conta própria ou na forma de sociedade civil ou empresarial, planeje e execute coleta de dados e informações de natureza não criminal, com conhecimento técnico e utilizando recursos e meios tecnológicos permitidos, visando ao esclarecimento de assuntos de interesse privado do contratante. Duas questões interessantes no meu ponto de vista. Primeiro, permitir que o detetive atue de forma independente.
Isso é muito útil. Nessa legislação que eu citei para vocês de anteriormente, que era um referencial que nós tínhamos, era mais para a empresa. Então, para atuar como profissional autônomo, essa lei já não tinha um amparo muito claro. Essa aqui já tem. Então, você pode atuar de forma independente ou como empresa, já bem descrito aqui. E tem essa questão de fazer serviços de natureza não criminal, porque muita gente procura querendo fazer investigações criminais, querendo ser detetive para tratar de questões criminais. Então, é bem pontual essa questão, porque às vezes você consegue até se inserir um pouco nesse contexto, mas oficialmente, conforme a legislação prevê, isso não é possível, não é viável, né? Não é permitido na realidade. E tem outras questões aqui bem interessantes, como por exemplo, a exigência do conhecimento técnico. Ele não vai especificar para a gente aqui um curso, uma carga horária, não vai falar exatamente que tipo de instituição pode ter esse tipo de curso, né? Então, isso também deve ser levado em consideração, porque você tem que ter o conhecimento para poder exercer a profissão de detetive. Não é simplesmente sair por aí achando que você vai seguir uma pessoa de qualquer forma, que você vai ter um raciocínio investigativo de forma natural. Não é assim que as coisas funcionam. Em geral, a gente precisa realmente ter pelo menos uma técnica inicial, para você ter uma perspectiva de como você vai trabalhar, para depois você conseguir realmente, ao longo do tempo, adquirir experiência, desenvolver talvez a sua própria metodologia, ou trabalhar de uma forma que você ache mais coerente. Então, é uma coisa que você vai conquistar ao longo do tempo, certo? Então, tem as especificações aqui do parágrafo 1º, acho que não é muito interessante a gente abordar isso aqui agora. E no artigo 5º diz o seguinte: o detetive particular pode colaborar com a investigação policial em curso, desde que expressamente autorizado pelo contratante. Isso aqui pode deixar a pessoa às vezes um pouco confusa. Como é que você pode trabalhar em uma investigação policial, sendo que você não pode trabalhar na investigação criminal? Isso aí, inclusive, eu conversei com um advogado, amigo meu, e ele falou: olha, às vezes a polícia está fazendo uma investigação ou está tentando identificar alguma situação que ainda não foi constatado o crime, ou seja, pode ser que tenha ocorrido um crime, pode ser que tenha uma natureza criminal, porém, no entanto, ainda não foi constatado isso. Então, nessas circunstâncias, pode ser que o detetive particular entre para tentar colaborar, mas mesmo assim, se for constatada a questão criminal, você vai ter que ser desconectado dessa investigação. Então tem meios de você participar, porém é muito restritivo. E eu também não recomendo, porque são investigações que implicam um risco maior, que eu acho desnecessário. E você também não vai conseguir ter isso em escala, ou seja, com muita frequência. Acho muito mais interessante você trabalhar com questões conjugais, no máximo com questões empresariais, que você consegue uma escala, consegue frequência desse serviço, tá? Então vamos lá, outra questão, parágrafo único interessante aqui. O aceite da colaboração ficará a critério do delegado de polícia, que poderá admiti-la ou rejeitá-la a qualquer tempo. Ou seja, você ainda fica preso nessa circunstância do delegado simplesmente chegar e falar: não, eu não quero que você participe. E aí você está fora da investigação, você não pode participar, oficialmente falando. Claro que vai ter um profissional ou outro que vai pegar o serviço de detetive, fazendo uma investigação criminal, entendeu? De forma velada. Evidentemente que isso acontece, porém a legislação já prevê que isso não é permitido, tá? Então fiquem atentos com relação a isso, evitem situações problemáticas e se envolvam com serviços mais lucrativos, que você consegue trabalhar com metodologias mais claras, você consegue replicar, treinar a equipe, enfim. Eu vou abordando isso ao longo do tempo com vocês, e nós vamos falar disso também no nosso curso, que vai ter bem detalhado essas informações. Vamos lá, então no artigo 6º aqui: em razão da natureza reservada de suas atividades, o detetive particular no desempenho da profissão deve agir com técnica, legalidade, honestidade, discrição, zelo e apreço pela verdade, que é natural, né? Que acho que é o básico, conceito de ética e moral aqui aplicado, porque é o mínimo isso, então não tem nem o que falar sobre isso. O detetive particular, no artigo 7º, é obrigado a registrar instrumento escrito na prestação de seus serviços. Tem algumas coisas aqui, pessoal, que sobre contratos, sobre o que você está fazendo no serviço, que eu acho muito interessante. Primeiro,
Na minha visão, já foi o tempo do detetive que atende pessoas na rua, na padaria, qualquer lugar. Claro que eventualmente um cliente pode pedir isso para você: olha, eu não posso ir para o escritório, meu carro é rastreado, não tenho como estacionar ali, não tenho como justificar porque eu fui nesse lugar. Ok, tudo bem. Porém, na maioria dos casos, você vai sim conseguir fazer o atendimento do seu cliente no escritório sem nenhum problema, entendeu? Isso aí é tranquilo. Mas se for necessário, você vai atender o cliente no shopping, você vai conversar com o cliente no praça de alimentação, porque assim o cliente pediu, entendeu? Mas você precisa sempre lembrar da descrição, que você está atento com relação à sua imagem, à própria segurança do cliente, para não expor esse cliente a uma situação vexatória, uma situação problemática. Às vezes a pessoa investigada não vai estar no local, mas vai que você encontra talvez um amigo, uma pessoa conhecida do cliente, então pode ficar naquela situação: ah, eu vi a pessoa X conversando com um homem lá no shopping, quem que era? Entendeu? O que estavam conversando? Então acho que isso tem que ser levado em consideração também, tá? Não pode descartar isso não. Outro ponto aqui muito útil sobre a questão do contrato, está falando no artigo 8 o seguinte: o contrato de prestação de serviço detetive particular conterá a qualificação completa das partes dos contratantes, né? Ou seja, o nome, CPF, endereço, tanto do detetive como do cliente, certo? A qualificação completa das partes, o prazo de vigência do contrato. Isso aí é fundamental, pessoal, você tem que especificar isso também, tá? Não vai fazer contrato aberto: ah, a gente vai trabalhar até descobrir. Não, pelo amor de Deus, não tem como trabalhar assim também. Você tem que ter uma pontualidade. O serviço é um dia, você vai registrar lá: um dia de serviço, carga horária X. 7 dias de serviço, você coloca lá. Por quê? Porque o cliente pode muito bem simplesmente falar: olha, eu contratei e durante esses 7 dias você não descobriu o que precisava, não vou te pagar. Ou você recebeu os 50%, vai receber os outros 50% quando concluído, e o cliente se recusa a pagar os outros 50%. Isso acontece muito porque o detetive acaba ficando desleixado nesse controle. Você tem que explicar para o cliente: olha, o serviço são 7 dias, nós dependemos do comportamento do investigado. Vamos supor que você fica 7 dias acompanhando e por acaso você encerra o serviço, e no 8º dia a pessoa simplesmente sai com alguém, gera uma suspeita, não atende o telefone, você vai falar com o cliente não, você ficou 7 dias aí, não resolveu, não vou pagar nada não, entendeu? E aí você vai fazer o quê? Não tem o que você fazer, porque não tem o que você discutir, você não tem um contrato, não tem nada especificado. Então deixe claro tudo que precisa ser feito, o tempo que vai ser feito, a carga horária que vai ser feita. A lei já prevê isso, mas eu estou passando para vocês a questão da prática associada com a legislação, tá? A natureza do serviço, né? Você vai especificar também investigação conjugal, investigação empresarial. Você pode especificar até o que vai ser feito. Ah, vai ser feito acompanhamento presencial com registro fotográfico em vídeo a partir das 8 da manhã até as 19 horas. Então isso tudo você tem que colocar no contrato. Tá? Quem fizer o nosso curso de detetive particular vai receber 2 modelos de contrato, um mais completo para serviços mais caros, com todas as especificações separadas, e um contrato mais simplista para você fechar com rapidez com o cliente, especificar, pode ser à mão ou digitado, ambos os contratos, para você ter agilidade na hora de fechar o serviço. Tá? Tem também a parte de relação de documentos, dados fornecidos pelo cliente. É difícil um cliente entregar algum documento, mas de vez em quando acontece. Às vezes entrega fotos impressas, às vezes entrega uma informação de um outro profissional que contratou no passado para te dar uma referência. Então você registra lá o que você recebeu para você devolver, ou então você tira uma cópia, pede para o cliente assinar um documento falando que permitiu que você ficasse com aquelas informações, para você não ter nenhuma problemática, nenhum problema. Aqui já está especificado também, estipular o honorário, né, o valor, a forma de pagamento. Isso é óbvio, né? Você tem que colocar o valor que vai ser cobrado do cliente e trabalhar dentro daquele orçamento. Essa parte orçamentária, essa parte de gestão é a parte que eu dou muito valor. Então assim, a parte da metodologia, como fazer investigação, é importantíssimo, claro, porque se você não traz resultado para o cliente, não faz sentido ele te contratar. Mas saber gerenciar o dinheiro, saber captar recursos, saber fazer realmente a investigação de forma pontual para você ter um custo baixo e aumentar a sua lucratividade, é que faz realmente o detetive ganhar dinheiro.
Então eu já vi muita gente reclamando, a investigação não dá mais dinheiro, investigação é muito complicado. Aí você vai ver, a pessoa quer ir atender o cliente de camisa polo, quer ir na padaria, conversar com o cliente, chega lá, não tem um GPS, não tem um gravador, não tem um escuta, não tem nada. Aí acha ruim que o cliente não dá valor no serviço dele, ou ele quer cobrar R$250 no diário, o cliente fala que tá caro, e aí trabalha ainda com diária, uma série de coisas que não tem coerência, pessoal, entendeu? Agora se você quer realmente, eu quero faturar R$20 mil por mês, R$30 mil por mês, você vai ter que andar de terno, de camisa de botão, você vai ter que usar um sapato, você vai ter que sair de casa para atender seu cliente em um escritório privativo, entendeu? Você vai ter que ter um modelo de contrato decente, com todas as especificações, você tem que ter um equipamento, você tem que realmente ter uma infraestrutura para poder viabilizar, alcançar essa meta. O que eu prego é sempre o seguinte: você não precisa começar com tudo de uma única vez, não se faz necessário. E outra, você começa com muito pouco dinheiro. Quando eu falo pouco, eu estou falando algo em torno aí de R$200, R$250, no máximo R$500 você consegue começar bem. E aí você vai receber o dinheiro do cliente, e com o dinheiro que você recebe, você vai fazer investimento no seu negócio para poder viabilizar a ampliação da sua empresa, do seu negócio, como agência de detetives, entendeu? Então é dessa forma que você tem que trabalhar. Ou você investe seus recursos próprios e já começa realmente em um nível acima, ou você vai captando clientes, você vai investir dinheiro para isso, e com o dinheiro que você receber desses novos clientes, você faz o investimento. Tá? Então tudo isso aí a gente vai trabalhar para poder avançar na profissão de detetive particular. Tá? Então vamos aqui continuar. É facultado às partes a estipulação do seguro de vida em favor do detetive, parágrafo único, que indicará os beneficiários quando a atividade envolver risco de morte. Isso aqui é uma questão de seguro que eu nunca vi ninguém usar, também nunca usei, sobre questão de seguro, de risco, etc. Acho que não tem uma validade, uma aplicação real, pelo menos não por enquanto. Talvez se você se envolver em um serviço muito complexo, talvez que envolva uma viagem, você vai sair da sua zona de segurança, sua zona de conforto, pode ser interessante você usar isso no contrato e estipular. Mas eu não acredito que muitas pessoas façam uso disso não. Mas é interessante a lei ter isso já previsto, porque você pode usar isso como argumento, caso seja necessário fazer um serviço mais arriscado, né? Deixa eu ver outras questões aqui importantes pra gente. No artigo 9º, ao final do prazo pactuado para a execução dos serviços profissionais, o detetive particular entregará ao contratante ou ao seu representante legal, mediante recibo, um relatório circunstanciado sobre os dados e informações coletados, que conterá, vamos lá, por partes. Isso aqui é muito interessante, muito útil para você como detetive. O que costuma acontecer os detetives que trabalham de uma forma assim muito aleatória? Pega o serviço, começa a trabalhar, tira uma foto aqui, outra foto ali, não tem clareza de momentos para tirar a foto. Porque você tem que entender que você não precisa tirar foto, ou deve tirar foto, só quando tem uma situação do investigado ali, potencial flagrante, por exemplo. Eu, particularmente, costumo trabalhar da seguinte forma: fotos a cada 30 minutos, pelo menos, do ambiente. Você está de campana na frente de um endereço residencial. Tá há 4 horas lá e não saiu ninguém de casa. Aí você não tira nenhuma foto, você não faz nenhum vídeo. Aí o cliente vai te cobrar depois, quem garante que você ficou lá? Qual é a segurança que o cliente tem disso? Então você faça o seguinte: tire fotos a cada 30 minutos, no máximo a cada hora, ou faça um videozinho de 15, 20 segundos e deixe registrado lá no seu telefone celular, que na minha visão também é o melhor aparelho para você utilizar, se você tiver um iPhone, ou um telefone da Xiaomi também, que tem câmeras muito boas, porque fica registrado que você fez o serviço, e se o cliente vier questionar você ao final, você fala: nós estávamos lá, o serviço estava sendo feito, a gente estava à disposição. A nossa função é identificar o comportamento das pessoas, mas para identificar o comportamento eu preciso que as pessoas saiam de casa, eu preciso que tenha deslocamento, e a gente estava lá esperando e aguardando. Está aqui o registro, está aqui a prova. E isso vai ser entregue no final, no relatório circunstanciado. Isso também vai agregar um valor muito grande para a sua investigação, porque a maioria dos detetives não faz isso, pessoal, não faz. E já está previsto em lei, mas não fazem isso. Ou seja, a pessoa vai lá, faz um videozinho, mesmo que seja uma situação simples, que não tenha nada relevante sobre a investigação, sobre um flagrante, entrega aquela informação para o cliente via WhatsApp de qualquer jeito. Isso aqui foi o que a gente fez hoje, manda.
Não dá, pessoal. Entendeu? Você pode até mandar para o seu cliente para ele ficar mais tranquilo. Ó, vou te manter informado aqui, se acontecer alguma coisa eu te passo na hora. Também não recomendo, dependendo da situação, principalmente flagrante, jamais envie isso na hora para o seu cliente. O potencial problemático de você se envolver numa situação de risco nesse momento é alto, porque o cliente pode simplesmente, você está lá, flagrou a pessoa entrando num hotel, você fica lá esperando a saída. Se você mandar esse vídeo para o seu cliente, ele pode muito bem encaminhar direto para a pessoa que está sendo investigada. A pessoa pode sair de lá já identificando você, procurando quem é que filmou, onde é que está essa pessoa, cadê, que horas foi isso. Então é ruim para você, não faça isso, tá? Envie na hora correta, que é a posterior, né? Depois que você conclui o serviço. Mas algumas coisas você pode mandar para deixar o cliente mais tranquilo, para não deixar o cliente ansioso, com aquela perspectiva de, nossa, e aí, o que está acontecendo, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Então você pode falar, ó, estamos aqui, ou então minha equipe está em campo, manda uma foto para ele de meia hora, de uma hora, que vai ficar tranquilo. Ou você deixa tudo pro final e fala, ó, ao final a gente entrega um relatório com tudo especificado, data, hora, tudo que foi feito na investigação, para você ficar ciente de como foi o serviço, tá? Então isso é bem interessante, pessoal. Não esqueçam do relatório circunstanciado. Isso aumenta também até a perspectiva para você receber indicações, tá? Então muitas indicações surgem da forma que o detetive trata o cliente, do resultado que o detetive atinge, e também da forma que o detetive faz a metodologia de serviço, porque o cliente sente confiança, poxa, essa pessoa me atendeu bem, fez um contrato, no final do serviço fez as especificações, me entregou aqui um relatório, tudo bem organizado, então é uma pessoa de confiança. Aí quando surge alguém com demanda de investigação, certamente você vai ser o primeiro que a pessoa vai lembrar e vai indicar. Então eu acho isso super válido e acredito que todo mundo devia trabalhar dessa forma. Bom, os procedimentos técnicos adotados têm que estar no contrato, no relatório circunstanciado. O resultado obtido, né, evidentemente, se você tem foto lá, você vai mostrar a pessoa dando um abraço, um beijo na outra, ou entrando na empresa, ou levando uma mercadoria no carro. E se for um vídeo, você pode entregar, eu recomendo por e-mail, ou você entrega um pendrive e pede para o cliente assinar o documento que recebeu, o pendrive com arquivos de vídeo, contendo informações relevantes sobre a investigação, com flagrante, etc, etc. Entendeu? Para não dizer que não recebeu nada. E o e-mail já serve como registro para comprovar que a pessoa de fato recebeu, tá? Vou falar aqui um pouco também sobre as questões do artigo 10, que é o que é vedado ao detetive particular, tá? Então vamos lá. É vedado ao detetive particular, número 1, aceitar ou captar serviço que configure ou contribua para a prática de infração penal ou tenha caráter discriminatório. Acho que isso é óbvio, né, pessoal? Se você está fazendo qualquer atividade que vai caracterizar um crime, que vai caracterizar uma condição penal, aí é óbvio que você não pode fazer isso, né? Então você tem que estar muito apreensivo, porque certamente surgirão ofertas para quem atua como detetive fazer coisas que aos olhos da lei não seriam permitidas. Então, evidentemente, vocês não vão se envolver com isso, tá? Outra questão aqui relevante. Vamos lá, essa questão do caráter discriminatório, acredito que é óbvio, né? Você não vai ficar fazendo registros para transformar uma pessoa em chacota, por exemplo. Você não vai fazer registro para a pessoa ser prejudicada, a imagem dela. Isso aí é o mínimo também. Aceitar contrato de quem já tem detetive particular constituído, salvo com autorização prévia daquele com a qual irá colaborar ou quem substituirá, ou na hipótese de dissídio entre o contratante e o profissional precedente, ou de omissão deste que possa causar dano, ao contratante. Aqui, pessoal, acho que talvez alguém possa ter alguma dúvida, mas é o seguinte, é meio estranho, né? O cliente tem um detetive X e ele contrata você em simultâneo detetive Y para fazer a mesma investigação. Isso, por natureza, já pode prejudicar a investigação. Você pode até identificar um veículo suspeito, uma pessoa suspeita e não saber que aquela pessoa é detetive particular. Então, isso certamente pode prejudicar, pode até colocar em risco, dependendo do outro profissional que está do outro lado lá fazendo o serviço. Mas você pode entrar na investigação tranquilamente se tiver tido um desacordo comercial entre o detetive e o cliente. Então você entra na investigação, ou se aquele detetive simplesmente parou de se comunicar com o cliente, se a investigação foi dada por encerrada, enfim, tem N possibilidades, né? Mas isso aqui também é relevante e é útil. E aqui acho que é o principal, pessoal, divulgar os meios
e os resultados da coleta de dados e informações a que tiver acesso no exercício da profissão, salvo em defesa própria. Eu já vi cliente que chegou até mim e falou, olha, eu contratei um serviço X, a pessoa não me entregou o que era necessário, o que tinha sido combinado, então a pessoa não entrega um relatório, né, o detetive não faz aquele relatório, ou então deixa muito fraco, não tem clareza se foi feito de fato aquele serviço ou não, e o cliente fica inseguro, pessoal, isso é natural, entendeu? O cliente fica inseguro. E o cliente às vezes não quer pagar, e a pessoa, o detetive, né, o pseudo-detetive na realidade, porque isso aí pra mim caracteriza um crime, pode chegar ao ponto de até fazer chantagem. Já vi criminosos fazendo isso. Então assim, a pessoa fala, olha, se você não me pagar o valor X, eu vou divulgar isso aqui que eu consegui coletar, eu vou passar pro investigado, você tem que me remunerar, a gente combinou e tudo. Então evidentemente que isso não pode acontecer, mas provavelmente você vai se deparar com algum pseudo profissional que pode fazer isso com o cliente, e o cliente vai relatar isso para você, como eu já vi várias vezes em vários estados diferentes, entendeu? Então é uma coisa que eu acho também bem interessante de ser falado para o cliente, olha, cuidado com quem você vai contratar. Profissionais bons existem em todas as áreas, pessoal, e profissionais ruins também. Então às vezes o preço pode sugerir isso. Você cobra 4 mil, 6 mil reais na investigação, e aí um concorrente que às vezes nem site tem, não tem escritório, não tem nada, vai lá e cobra 2 mil, 1.500 reais. Acho que é sugestivo que tem alguma coisa incoerente. Então você pode até orientar para o cliente, que às vezes não é tão óbvio assim, né? Lembre-se que o óbvio para você não é óbvio para todo mundo. Então sempre explique para o cliente dos potenciais problemas, das potenciais soluções que podem surgir, para que não tenha nenhum problema, certo? Então vamos ver aqui outra questão importante dos direitos aqui, vedados: aceitar o contrato que já tem detetive, autorização prévia, ok, divulgar os meios, participar diretamente de diligências policiais, né, isso aqui também não pode, ou seja, vai ter uma operação policial, você não pode participar, que está bem relacionado com aquela questão criminal que eu mencionei anteriormente, né? Então você realmente não pode participar de uma operação, não pode acompanhar policiais na viatura para fazer alguma coisa, não pode, está previsto em lei. Utilizar em demanda contra o contratante os dados, documentos e informações coletados na execução do contrato, que é o que eu acabei de mencionar para vocês, só que o outro aqui estava em relação a divulgar, né? Então aqui agora a gente está falando sobre usar isso contra o contratante, né? Isso aí para mim caracterizaria uma espécie de chantagem, então evidentemente que é um ato criminoso, é proibido. E na questão dos deveres do detetive particular, no artigo 11, preservar o sigilo das fontes de informação. Eu acho isso muito interessante, como muitos repórteres fazem. Eles têm acesso a informações privilegiadas, às vezes com algum contato, alguma pessoa que conseguiu passar essa informação. Você, eventualmente, se for questionado sobre como conseguiu determinados dados, você não é obrigado a falar. Tem uma questão aqui que eu esqueci de comentar, que eu acho relevante, que é a questão de você não poder divulgar os meios, né, e os resultados da coleta de dados, salvo em defesa própria, né? Isso aqui é uma coisa que eu não posso esquecer. Se você evidentemente se envolver em uma situação que ocorra, por exemplo, uma abordagem policial, que você vá para a delegacia, isso nunca aconteceu comigo e nem com nenhuma pessoa que eu conheço na investigação. E eu conheço muita gente, diga-se de passagem, mas assim, nunca vi ninguém passar por essa situação de ter que chegar lá na delegacia e falar, olha, eu estava fazendo uma investigação e eu consegui coletar esse dado para comprovar. O máximo que eu já vi, que já aconteceu comigo inclusive, foi o policial abordar a gente no carro. Olha, a gente recebeu denúncia, esse carro está parado aqui há muito tempo, né, 2, 3 horas, o que está acontecendo? Vocês estão esperando alguém e tudo? E aí a gente tem duas opções: ou você inventa uma história, que é possível também, porque às vezes pode até ter vínculo ali com a região, você não sabe quem é o policial, se ele mora ali, você não sabe se ele é amigo da pessoa que você está investigando. Eu acho que isso também tem que ser levado em consideração, e o sigilo tem que ser sempre absoluto, mas de vez em quando você vai ter que falar, olha, estou fazendo um serviço de investigação aqui, sou detetive, se identifica, mostra sua credencial, mostra que você tem um registro, por exemplo, ele vai acreditar que você está fazendo esse serviço, e você também não precisa especificar quem
que você está investigando. Então você não vai divulgar os meios, os resultados que você está obtendo com a investigação. Você vai comentar, estou aqui porque eu estou fazendo um serviço de investigação e a gente precisa ficar aqui de campana, aguardando a saída para poder fazer o deslocamento. Aí se perguntar quem que você está seguindo, por quê e tudo, aí eu acho que é uma questão particular do detetive, se ele vai revelar isso ou não. Entendeu? Até porque, como eu disse, tem que avaliar aquele contexto, onde é que você está, quem que você está investigando e tentar entender a situação ali naquele momento, entendeu? Então é uma situação muito pontual que o detetive tem que avaliar com cautela. O que ele vai fazer, qual decisão ele vai tomar a respeito da comunicação que ele vai ter com esse policial. Mas em geral, pessoal, é muito tranquilo. O policial não vai querer nem se envolver nem nada, vai falar ok, tudo bem, boa sorte, vai checar seus documentos e pronto. Vai embora só para garantir a segurança da população mesmo, tá? Então, avançando aqui em relação aos deveres, respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem das pessoas. Acho isso interessante. Uma coisa é você, por exemplo, fazer uma investigação, identificar um veículo entrando em um motel e você sabe que quem dirige o veículo é o investigado e que ele parou em um determinado local, às vezes passou na frente de um shopping, uma mulher foi lá e entrou no carro, você registra todo esse percurso. Isso aí caracteriza uma traição, né? Ninguém vai entrar, por exemplo, em um motel para ficar batendo papo, conversando. Agora, você registrar dentro do motel, no interior do quarto, aí já é demais, entendeu? Então, assim, claro que também não é uma tarefa que seria fácil, né? Como é que você entraria? Mas só uma hipótese aqui, uma sugestão para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, tá? Você não pode expor a intimidade das pessoas, né? Isso aí é óbvio também. Exercer a profissão com zelo e probidade, né? Então você... É uma questão, pessoal, muito individual, né? Você tem que zelar pela classe, pela profissão, pela sua imagem, isso aí é óbvio, né? Mas tem muita gente que não tá nem aí para nada, entendeu? Então é uma questão muito particular, tá? Depende de cada um. É uma recomendação, claro, minha, da legislação de vários outros detetives que atuam no mercado há muito tempo, mas você vai ver de tudo. A realidade é essa, tá? Então, defender com isenção os direitos e as prerrogativas profissionais, zelando pela própria reputação e da classe. Acredito que entra no mesmo contexto, né? Trabalhar de forma digna, orientar os clientes, passar informações claras, falar quando o serviço é viável ou inviável, explicar o porquê, tratar bem os colegas, entendeu? Ter uma espécie de coleguismo, camaradagem, para que as coisas fluam bem na carreira. Então, acho que isso aí também é uma questão de relação social que é básico, né? Mínimo. Reinstituir, aliás, vamos lá, é isso mesmo. Zelar pela conservação e proteção de documentos, objetos, dados ou informações que lhe forem confiados pelo cliente. Então, como eu já tinha falado também, se o cliente entrega um documento, alguma coisa, você vai ter que devolver ao final do serviço. Já aconteceu de uma cliente me entregar um relatório de um serviço anterior que ela tinha contratado de outra agência e falar, olha, a pessoa me passou esse endereço, identificou esse carro, e aí a pessoa estava com tudo impresso, foi um relatório que recebeu, me entregou, não teve tempo para fazer uma cópia, eu fiquei com os documentos, no final entreguei. Mas é bom você sempre anotar, guardar em um local seguro, né, porque é uma informação pessoal do cliente. E restituir íntegro ao cliente, fim do contrato ou a pedido, documento ou objeto que lhe tenha sido confiado. Basicamente a mesma coisa, um complemento de um e de outro, né? Prestar contas ao cliente, especificar o que você está gastando. Tem muitos serviços que a gente vai trabalhar dentro desse cenário. O cliente vai pagar o seu honorário, mas ele tem um custo de alimentação, um custo de hospedagem, ele pode ter um custo de combustível, se você for fazer uma viagem, uma passagem aérea. Então depende muito do cenário e da metodologia investigativa que você vai utilizar. Tá? Isso aí também a gente especifica no curso, como cobrar, que tipo de cliente você deve procurar, como que você vai apresentar o orçamento, como que você vai atrair esse cliente, para que você tenha clareza no método de trabalho e no método de trazer resultado. Porque não adianta você sair pegando todo tipo de serviço que você não sabe fazer. Então a forma que você faz o serviço impacta com muito afim com a questão da sua lucratividade. Se você for um mau gestor, você vai perder todo o dinheiro que você cobrar do cliente tentando fazer o serviço. Entendeu? Então tem que ter um equilíbrio nisso aí para não ter nenhuma problemática orçamentária que vá prejudicar o seu faturamento. Você não pode também pagar para trabalhar. Você tem que gerar resultado tanto para o cliente quanto para você. E vamos colocar aqui direitos do detetive particular, o artigo 12.
Primeiro, exercer a profissão em todo o território nacional na defesa dos direitos ou interesses que lhe forem confiados na forma desta lei. Então, isso é muito bom, você poder trabalhar em qualquer lugar do Brasil. Eu acho essa a melhor parte, porque você tem liberdade geográfica. Você pode morar um ano em São Paulo, depois você quer, vou mudar, eu quero trabalhar em outro lugar, eu quero fazer um plano de expansão, quero atuar em outro estado, vou para o Rio de Janeiro, vou para Brasília. Isso é interessante, tá? Isso aí é bem legal também, sem ter que impactar na sua formação. Se você for, por exemplo, nos Estados Unidos, às vezes você exerce uma profissão num lugar, para você exercer em outro, você tem que ter uma outra qualificação em outro estado. Isso pode acontecer, entendeu? Tem especificações de documento que você tem diferente, então isso não acontece aqui. Segundo, recusar o serviço que considera imoral, discriminatório ou ilícito. Isso já aconteceu comigo. Uma cliente que apareceu com um serviço assim, claramente que não era uma boa intenção, e eu tive que recusar o serviço justamente por isso e porque eu não achei certo. Eu vou relatar brevemente para vocês. A cliente devia ter algo em torno de uns 30 anos, talvez menos. Chegou no escritório, não quis se identificar na portaria, disse que tinha esquecido o documento. Isso aí já é estranho, foi a única cliente que eu vi fazer isso. Subiu no escritório, falou que tinha um relacionamento com a pessoa. A pessoa tinha praticamente 80 anos, 70 e poucos anos, o que também já é estranho, não é algo impeditivo, mas é estranho. E a pessoa falou que queria simplesmente que a gente chegasse e fizesse um registro dela, se locomovendo no carro dessa outra pessoa mais velha, e que quando eles fossem para algum motel, que a gente registrasse. Aí evidentemente que a gente faz uma investigação às vezes até prévia para poder tentar identificar qual tipo de situação. Nesse caso foi o que aconteceu, a gente achou estranho. E aí eu comuniquei, um dos agentes que trabalha comigo, que é o Paulo, e ele foi checar para ver realmente o que estava acontecendo. E ele constatou que essa pessoa mais velha, pelo nome evidentemente que a gente levantou essa informação, era casada. E que provavelmente essa mulher fosse uma amante. E que, portanto, provavelmente ela utilizaria essas informações como uma espécie de chantagem. Foi o que a gente deduziu. E aí a gente foi e falou para a cliente, olha, infelizmente, nós não vamos fazer serviço. No dia eu não estava presente, eu estava em outro estado, estava fazendo alguns trabalhos lá também, atendendo um processo que a gente estava fazendo expansão. E aí o Paulo fez o atendimento, me comunicou, eu falei para ele, ele mandou o WhatsApp na hora, sai da sala aí, vamos conversar. Aí ele saiu, conversou comigo, eu falei, melhor não pegar não, porque eu acho que é muito arriscado. Aí a cliente lá me ligou, falou um monte de besteira, até chegou até o ponto de me ameaçar, pra vocês terem noção, como a pessoa já não estava realmente bem intencionada. Então recusar um serviço, pessoal, acontece mais do que vocês imaginam. Às vezes você recebe até proposta, vou te pagar 5 mil, 6 mil reais, mas o serviço não é viável. Não adianta você se aventurar, não adianta fazer, não tem como, entendeu? Tem pessoa que quer que a gente faça milagre, assiste muito filme, acha que a investigação é Hollywood, então não é bem assim que funciona não. Tem muita coisa interessante que dá pra fazer, eu até costumo dizer, dá pra fazer quase tudo, depende muito do bolso do cliente, mas dá pra fazer quase tudo, mas realmente tem coisas que são inviáveis, tá? Isso também a gente vai especificar no nosso curso de detetive particular. Quais são os bons serviços, serviços ruins, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, e como resolver esses que são possíveis de serem de fato resolvidos, tá? Então, terceiro aqui, renunciar ao serviço contratado, caso gere risco à sua integridade física ou moral. Então, ao longo da investigação, você pode muito bem achar que aquele serviço está perigoso, não está legal para você. Talvez você tenha sido identificado por uma pessoa que esteja numa condição de circunvizinha, e aquilo pode representar para você uma espécie de ameaça, você pode se sentir desconfortável. Pessoal, não tem por que você continuar com a investigação correndo risco. Claro que existem maneiras de gerenciar o risco, né? Porque quase tudo tem risco na vida. Então, você pode trabalhar, como por exemplo, fazendo rodízio de agentes de veículos. Então, no período de 4 horas, vai um agente X no carro Y. Aí no outro período de 4 horas vai outra agente com outro carro, com a moto. E no dia seguinte já vai outro grupo, para você minimizar o risco. Isso aí também pode ser feito. Você não precisa estar exposto o tempo todo, 8 horas por dia no mesmo lugar, até porque não é o recomendado, tá? Isso também está dentro da nossa metodologia investigativa que eu vou passar para vocês
ao longo do nosso curso de detetive. Deixa eu ver outra questão aqui pontual. Anunciar. 4 aqui, compensar o montante de honorários recebidos ou receber proporcionalmente de acordo com o período trabalhado conforme pactuado. Ou seja, você às vezes faz um acordo de 7 dias, você pode até ter recebido 7 dias integralmente, e aí você trabalhou por 4 dias e você quer desistir do serviço, você vai ter que devolver para o cliente aquele restante, é óbvio. Assim como se você trabalhou um combinado de 4 dias, o cliente falou, vou precisar de amanhã ou mais 2 dias, aí você vai fazer esse serviço e pode receber também esse valor ao final, né, que é o que está faltando para você concluir o seu faturamento. E o sexto, né, o quinto foi vetado. O sexto, reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer autoridade contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Também nunca vi ninguém passar por isso. Ter que se queixar com alguma autoridade pública sobre o exercício da profissão ou sobre um outro colega que está fazendo alguma coisa. Já vi problemáticas investigativas pontuais entre instituições representativas, alguns debates, discussões, mas nada além disso não, tá? Aqui o artigo 3 é em relação à lei ter entrado em vigor, etc. Então acho que eu fui pontual aqui no que me pareceu interessante, consegui cobrir quase tudo aqui para vocês, tá? E espero que vocês tenham gostado. Eu tentei ser o mais pontual também, mais claro. Li o conteúdo da legislação na íntegra para vocês verem. Tentei passar para vocês isso de forma mais simplificada e também tentar aplicar uma situação do cotidiano, do dia a dia, que é o que eu costumo fazer. Sempre pegar e relacionar a teoria com a prática. Então, semana que vem a gente vai fazer uma outra live, que vai ser divulgada no nosso Instagram. Tentaremos fazer em simultâneo Instagram e YouTube, né, que o nosso foco está mais direcionado realmente para o YouTube. E manter o hábito de fazer uma live por semana. Se vocês quiserem sugerir algum tema, tiver alguma dúvida, estamos à disposição aqui para poder gravar para vocês. Tá? É um prazer poder participar aqui, contribuir com o crescimento da profissão de detetive particular, poder orientar os clientes, poder passar informações para os colegas e para quem tem interesse aí no futuro em ser um detetive particular. E se vocês tiverem interesse também em fazer um curso de detetive particular sério, que ensina você a ser um detetive particular de verdade, a trazer resultado para o seu cliente, começando do absoluto zero mesmo, até faturar os 30 mil reais mensais, você pode seguir a gente aqui no Instagram, se inscrever no canal do YouTube, que eu vou estar passando informações para vocês. E em breve será lançado o nosso curso de detetive. Quem tiver interesse pode entrar na lista de espera, se cadastrar no nosso site. O link vai estar disponível na bio do Instagram, vai estar disponível também em alguns vídeos do YouTube. E nós vamos avançando dessa forma, tá bom, pessoal? Então, foi um prazer conversar com vocês. Tenham uma boa noite e até a próxima live. Tchau, tchau.